Olá, povo de Deus, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Isaías 10, versículos de 5 a 7, depois de 13 a 16. Que maravilha, né, de texto do profeta Isaías. Este oráculo é poeticamente redigido e retrata o período da iminente ocupação de Judá pelos assírios. Isaías, que foi tão próximo dos reis Acás e Ezequias, percebe que não é ouvido nem por um nem por outro. É certo que as políticas dos reis eram acentuadamente diferentes. Enquanto Acás, para se defender dos ataques da coligação sírio-efraimita, fez aliança com os assírios e se entregou à vassalagem, Ezequias, por outro lado, decidiu fazer oposição aberta ao Império Assírio. Tanto o rei quanto o outro ignoravam os oráculos de Isaías, que urgia para a fidelidade total e exclusiva a Deus. Suas teses: somente Deus poderia garantir a Judá segurança, pois tudo está em suas mãos. Ele que é o Senhor da história. Isaías vê no rei assírio um instrumento de Deus para provocar a conversão do reino do sul, Judá. Nesta perspectiva, Isaías coloca Deus falando que Assur, rei assírio, é vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Tudo isso servirá para esmagar Judá, que não quis ouvir a voz do Senhor anunciada por Isaías. O trecho de hoje deixa claro que Assur não tinha consciência de que estava servindo aos planos de Deus. Diz que ele até se gabava de seus planos contra Judá, afirmando: realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos. E como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra. E não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Porém, toda a sua ação já estava prevista por Deus para castigar Judá. Assim pensava Isaías. Aqui também aparecem metáforas de Isaías ironizando essa arrogância do rei Assur, o rei assírio, que mesmo sem o saber está sendo guiado pelas mãos de Deus. Aí diz Isaías: acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que o corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira? E conclui que a vitória dos assírios é momentânea, pois o Senhor dos exércitos vai dissolver-lhe a gordura e no lugar do esplendor lavrará um incêndio, o fogo a faiscar. A teologia de Isaías apresenta a sua convicção de que a grandeza de um povo não está na política ou sabedoria humanas, mas na fidelidade aos desígnios de Deus. E verdadeiramente, mais tarde, a história veio a confirmar os oráculos de Isaías. Evangelho Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 27. O evangelho de hoje também confirma, a teologia de Isaías, pois não são os grandes, os poderosos, que se sobreporão aos pobres no reino dos céus, mas sim os que confiam no Senhor, escutam e compreendem a palavra do Pai, e isso porque o Pai quis que assim o fosse.
O reino é dos pequeninos e não dos poderosos. O texto de hoje traz mais uma das belas orações de Jesus. É uma oração de louvor, como que agradecendo ao Pai por ter preferido os pequeninos e não os poderosos do mundo. E depois de condenar as cidades que o rejeitaram, Jesus se volta ao Pai em postura de ação de graças. De fato, pela sua prática, Jesus vai percebendo que são os pequeninos, os portadores da boa nova da revelação. Na mesma perspectiva das bem-aventuranças, Jesus inverte a lógica comum das ordens. Nas bem-aventuranças, felizes são os pobres, os perseguidos, difamados, os pacíficos, os que têm fome e sede de justiça. Os pequeninos das bem-aventuranças são aqueles aos quais foram revelados os mistérios do reino. É óbvio que o pequenino por excelência é o próprio Jesus, que se identifica com todos os pequeninos do mundo. Os sábios e entendidos são como copo cheio, não cabe mais uma gota sequer. Sabe aquelas pessoas às quais você não tem nenhuma novidade a contar, pois de tudo já sabem, tudo dominam? Assim se comportavam os mestres da lei, os donos da ciência religiosa, que também se julgavam até donos de Deus. É a eles que Jesus se refere de maneira tão contundente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Jesus não teve problemas de se comunicar com os camponeses famintos, os enfermos de toda ordem, que até pensavam que bastava tocá-lo para ficar curado, ou que tinham a certeza de que uma palavra sua era suficiente. Imaginemos aquele que até lhe chega a pedir a ressurreição da filha. Então, esse é o relacionamento de Jesus que dá absoluta credibilidade aos pequeninos. São Vicente de Paulo não teve dúvidas e afirmou que os pobres são nossos mestres e senhores. Como a nossa igreja seria diferente se ouvisse mais os pobres e os pequenos que a sábios e doutores? Como precisamos sempre repetir a famosa admoestação de São Bernardo ao seu irmão de ordem cisterciense, eleito Papa Eugênio III. São Bernardo lhe dizia: não se esqueça que você é o sucessor de um pescador e não do imperador Constantino. Todos nós precisamos dessa consciência e dessa prática, pois, afinal, foi a prática de Jesus. E ele mesmo nos ensinou que quem acolhe a um pequenino é a ele que está acolhendo. Aprendamos, pois, de Jesus e repitamos, junto com o Papa Francisco: como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Um beijo no seu coração.